Olá de novo, pessoal, tudo bem? Vamos retomar o nosso trabalho. Eu já estou aqui com a minha planilha aberta, vocês podem também abrir a planilha novamente. Caso vocês não tenham salvo a planilha, retomem o vídeo anterior e façam ela de novo, porque ela é o nosso ponto de partida, tá ok? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos agora ampliar um pouquinho a nossa visão e começar a usar o Excel de uma maneira um pouco mais profunda para entender os parâmetros de uma função. Claro, com essa nossa planilha, a gente já pode trabalhar com os valores. Eu posso alterar, por exemplo, aqui o valor de B para 150. Olha como isso alterou o gráfico. Alterou o intercepto, né? O ponto onde a reta toca o eixo. Eu posso aumentar ou diminuir o valor de A. Olha o A igual a zero, onde eu tenho uma reta horizontal, onde nada muda. O A negativo, a reta se inclina para baixo. O A positivo, ela se inclina para cima. Um A positivo maior, essa inclinação aumenta. Aumenta mesmo? Percebam que como o Excel automaticamente altera a escala do gráfico, eu não consigo ver tão bem esse efeito sobre a inclinação. Eu consigo ver se eu prestar atenção nos valores, mas visualmente o gráfico muda pouco. Então a gente vai acrescentar uma coisa. Nós vamos colocar uma outra função no mesmo gráfico. Isso vai nos dar um poder muito maior de explorar e comparar funções diferentes. Então vamos lá? Eu vou começar fazendo duas coisas. Eu vou arrastar esse gráfico um pouquinho aqui, para o canto, tá certo? E eu vou fazer uma cópia disso daqui. Veja só o que eu estou selecionando. Vou dar aqui o Ctrl C, né? Vou mandar ele copiar, então, a nossa função. Porque ela já está construída e eu quero agora criar outra função linear. Depois a gente cria outra função. Tá? Vou colar ela aqui ao lado, saltando uma coluna, só para ficar tudo bem separadinho. Posso dar nomes aqui para a coisa ficar bonita. Por exemplo, função 1. Aí eu marco aqui a célula, por exemplo, de vermelho. Daqui a pouco vocês vão ver por quê. Função 2, e aí eu venho aqui e marco a minha célula de, digamos, azul. Beleza. Nosso gráfico está aqui, já eu vou editá-lo um pouquinho. O que acontece? Veja que quando eu copiei todo o bloco, o Excel copiou, ele arrastou as referências das células, mesmo sabendo que algumas coisas estavam fixas. Por quê? Porque a gente teve cuidado de fixar só a linha. Então, quando ele deslocou, eu copiei e colei, ele deslocou as colunas. Então, se eu clicar aqui duas vezes, olha que legal. Ele está usando esses novos parâmetros. Significa que eu tenho uma função, a minha função 1 e a função 2, as duas são funções lineares, mas elas são independentes. Olha, os valores aqui respondem a esses dois parâmetros. Os valores aqui respondem a esses dois parâmetros. Bacana, né? Vai ficar mais bacana quando a gente levar isso para o gráfico. Então vamos lá? Olha só, eu vou começar fazendo uma pequena alteração. Essa nossa linha é preta, não é verdade? Ela remete à nossa função 1. Então eu vou colocar em vermelho. Por isso que eu mudei ali para vermelho. Fui aqui em formatar a série de dados. Vou em linha, a cor dela, mudo para vermelha. Tá certo? Bonitinho, né? Tá feito. E legal. Vou clicar no meu gráfico, vou com o botão direito e vou escolher selecionar dados. Agora, eu já tenho a minha série 1. Eu vou mudar, vou colocar um nome para ela. Série 1 é um nome genérico que o Excel deu. Vou aqui em editar e vou chamá-la de função 1. Legal. Mesmo nome que eu escrevi ali. E agora eu vou adicionar uma segunda, que eu vou chamar então naturalmente de função 2. Os valores de x são essa coluna aqui, que na verdade é a mesma de lá, né? O x não muda. Quem muda são os valores de y. Olha que legal. Beleza? Função 1, função 2, ok. O Excel automaticamente atribuiu outra cor, ele colocou aqui um laranja. Eu vou mudar para o azul, o mesmo azul que eu usei ali, vai ficar mais legal. Então eu vou novamente formatar série de dados, mudo para a linha sólida azul. Vou diminuir a largura para 1 ponto, porque a outra linha tinha feito isso. E agora, olha que bonitinho. Vamos arrastar isso um pouquinho mais para cá e começar a ver a coisa funcionar em tempo real. Se agora eu quero entender qual é o efeito do A sobre a minha função, o que eu faço? Eu comparo, por exemplo, o A igual a 5 com o A agora igual a 10. Olha o efeito da inclinação. Tá vendo? Se eu aumentar para 15, ele fica mais dramático. Se eu aumentar para 50... veja só a diferença, que legal. Se eu colocar um valor muito grande, a diferença vai ficar tão grande que o outro valor, olha, ele fica achatado lá embaixo. Legal, né?
E se eu mantiver 5, mas alterar o valor de B para, digamos, 200? Olha, elas são paralelas, né? Mas muda o que? O valor de B, que é o intercepto. O que é legal aqui? Eu posso incluir valores negativos, se eu quiser. Olha que bacana. O que é bacana disso, desse exercício que a gente está fazendo, e o que ele adiciona em relação ao que a gente viu antes? Esse exercício permite que a gente enxergue de uma maneira muito clara o que é cada parâmetro da função. Cada pessoa tem um jeito um pouco diferente de entender isso. A gente em sala de aula normalmente tem uma interpretação muito biológica desses parâmetros, baseados nos nossos exemplos. Agora, eu sempre chamo a atenção também para a interpretação geométrica, no qual o A a gente chama de intercepto, o A é inclinação, né? É o coeficiente angular, ele determina a inclinação da minha reta, já que a função é linear, e o B é o nosso intercepto. Esses nomes eles podem ficar meio soltos, meio vagos, se a gente não trabalha com os gráficos. E a maneira mais legal de trabalhar com os gráficos é assim, de maneira dinâmica. Eu altero um valor, olho e vejo o que acontece no meu gráfico. E cada vez que eu altero o valor, eu consigo ter uma nova percepção, então, do que significa o A geometricamente, o que significa o B geometricamente. Isso me dá um domínio ainda maior sobre a interpretação de uma função. É muito importante lembrar, gente, que para uma função matemática, o gráfico é uma representação, digamos assim, ela é a mesma coisa que a própria função, só que representada de outra forma. Então, quando eu escrevo y é igual a 5x mais 150, ou quando eu mostro essa retinha vermelha, eu estou dizendo basicamente a mesma coisa. Esse gráfico, essa representação, é uma representação perfeita da função que está escrita ali. Eles são duas maneiras diferentes de mostrar a mesma coisa. Então, ao tentar entender o que é a função, como ela funciona, usar o gráfico é muito importante, porque a gente passa a ter uma maneira muito visual de conseguir entender essa função, e mesmo quando a gente tem alguma dificuldade de entender a matemática por trás da coisa, visualmente fica tudo muito mais fácil. Se já fica mais fácil fazer isso visualmente, com o gráfico, fica ainda mais interessante quando a gente trabalha com um gráfico dinâmico, como o gráfico do Excel, onde eu altero o valor e vejo a diferença acontecendo em tempo real. Para onde nós vamos a partir daqui? Isso cobre, na verdade, quase tudo que eu tinha proposto para essa pequena série de vídeos. O que eu quero fazer, só para ilustrar um pouco, mas a partir daí eu acredito que todo mundo vai poder andar com as próprias pernas nesse sentido, mas eu gostaria agora de incluir uma outra função. Que tal se a gente trabalhasse com a função exponencial, por exemplo? A gente pode tanto comparar a função exponencial com a função linear, quanto comparar funções exponenciais com diferentes parâmetros. E aí, a partir desse momento, quando a gente fechar, provavelmente com mais um último vídeo, vocês devem conseguir, então, ser capazes de explorar o Excel quando vocês estiverem estudando biomatemática e assuntos similares. E na medida que vocês estiverem estudando esses assuntos, vocês vão poder olhar, sentar no computador, abrir o Excel e começar a colocar essas coisas de uma maneira visual, de uma maneira prática, que ajude vocês a dominar um pouco mais profundamente, ajude vocês a ter uma compreensão talvez um pouco mais intuitiva dessas funções matemáticas. Então, por enquanto, a gente encerra por aqui, e daqui a pouco a gente volta com o que provavelmente vai ser o nosso último vídeo, beleza? Então, até mais!